Olá, no programa de hoje, avanços e pendências do Propag na Assembleia. As prioridades da base de Zema após a aprovação da PEC do referendo. Os embates na casa em torno do futuro da Copasa e de outras estatais mineiras. Os demais ativos ofertados à União para abatimento da dívida do Estado e as perspectivas abertas para as negociações federativas. Eu converso com o deputado estadual Zé Guilherme, do PP, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Bem-vindo de volta ao mundo político, deputado Zé Guilherme. Uma alegria recebê-lo. Obrigado, uma alegria estar aqui novamente presente. Deputado Zé Guilherme, o PL de privatização da Copasa teve a tramitação iniciada essa semana na Assembleia. Sim. E a PEC que retirou a previsão de referendo popular em uma eventual venda da companhia passou em uma votação apertada ali no segundo turno, com exatos 48 votos. Essa margem apertada para a base é algo que pode se repetir na discussão de mérito? O que o senhor está sentindo na casa? Ô Marco, houve um pequeno equívoco de alguns deputados na segunda votação, que na realidade estavam presentes no plenário e não conseguiram votar. Vou citar, por exemplo, o deputado Coronel Henrique, o próprio Mauro Tramonte, que alega que o voto dele foi equivocado, ele pediu para que fosse retificado em plenário ainda, mas aí a reunião já tinha encerrado. O deputado doutor Maurício, e eles entraram no plenário logo que tocou a campainha da segunda votação. Então não teve tempo hábil para que eles votassem. A deputada Chiara Biondini também, que não conseguiu chegar no plenário, então iriam somar os mesmos 52 votos do primeiro turno. Eu acredito que esse é um número que a base do governador Romeu Zema tenha hoje em plenário e, inclusive, no PL da Copasa, eu acredito que possa até aumentar, porque teve alguns deputados que não eram a favor de retirar o referendo, mas são a favor da privatização da Copasa. Acredito, inclusive, que deve aumentar um pouco esse número favorável. Com base até nesses fatos aí que o senhor relatou do plenário, né, e também uma reclamação sobre recusa de emendas lá na comissão especial, a oposição, por meio da deputada Bela Gonçalves, acionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo anulação dessa votação. A base tem tranquilidade, deputado Zé Guilherme, em relação aos procedimentos adotados, que foram, inclusive, referendados pela mesa diretora? Eu acredito que sim, a gente tem uma tranquilidade muito grande e, no nosso entendimento, isso é uma matéria interna corporis. Ela é da Assembleia de Minas Gerais, né? A mesa da Assembleia fez um estudo profundo, colocou todos os pontos que ela entendia, e eu acho que a decisão foi muito tranquila, e não vejo que essa ação da deputada Bela possa prosperar no meio judiciário, não. Acredito que o judiciário irá entender que é uma matéria interna corporis da Assembleia e que deve ser resolvida aqui da forma que foi resolvida. Sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais, deputado Zé Guilherme, têm feito intensa mobilização contra essa venda da Copasa aqui na Assembleia. Eles alegam que um serviço essencial deveria ficar na mão do Estado, que a empresa tem um plano bilionário de investimentos e já aprovado e que outras privatizações no setor não teriam surtido bons resultados. Quais são os argumentos que fazem hoje a maioria dos deputados serem favoráveis a essa desestatização? Marco, é uma realidade. O que faz a grande maioria dos deputados ser a favor da venda, da privatização da Copasa. Se você procurar os prefeitos de Minas Gerais, eu te garanto que 90% dos prefeitos e a população que está na ponta é insatisfeito com o serviço que a Copasa presta. Então, quando você vai para esse universo dos deputados que representam o estado de Minas Gerais inteiro, a insatisfação é muito grande. E isso é que nós sentimos aqui. Você, quando conversa com prefeitos, com vereadores e com os moradores das cidades do interior, a insatisfação é altíssima com o serviço prestado pela Copasa. Então, por isso que eu tenho certeza absoluta, a não ser o sindicato, que aí é uma defesa do seu emprego, que é justo também, mas lá na população, na ponta, toda a população mineira é favorável à privatização da Copasa, sim. Especialistas ouvidos pela imprensa têm alertado, deputado Zé Guilherme, para riscos de elevação de tarifas e de supressão de direitos dos trabalhadores. Um ponto que o senhor, inclusive, toca aí, né? Um substitutivo apresentado nesta quinta na CCJ, né, pelo deputado Dorgal Andrada,
prevê ali garantia de tarifa social e uma trava para demissões. E ainda está em tramitação aqui na Assembleia também um projeto de reestruturação da Arsai. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: o que a Assembleia ainda pode encaminhar, né, para evitar possíveis danos caso essa privatização de fato aconteça? Eu acho o seguinte, mesmo no substitutivo do deputado Orgal, né, já começa a Assembleia a se manifestar em defesa dos trabalhadores e da tarifa social. No caso da Copasa, não é ela que dita o valor da tarifa, é exatamente a Arsai. Então eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande na estruturação da Arsai, porque quem dita a tarifa da Copasa é a Arsai. A Copasa simplesmente cumpre o que foi determinado para ela. Mas a Assembleia está muito vigilante, está atenta, e como é de praxe na Assembleia, todo projeto de lei que entra na casa, ele vai ser melhorado, ele vai ser colocado salvaguardas para que a população de Minas Gerais não seja prejudicada e nem os trabalhadores. Uma defesa dos trabalhadores, hoje no substitutivo, o deputado Orgal Dado já pede 18 meses de garantia do emprego, né? Então, ela ainda vai tramitar na comissão, na APU e na FFO. Então, ainda temos um caminho para que haja esse aprimoramento desse texto que chegou na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor entende que o ideal é um fortalecimento da Arsai nesse contexto, assim, que ela fique de fato como responsável exclusiva por uma fiscalização efetiva? Com certeza nós temos que dar robustez à Arsai, porque ela é que dita a tarifa da Copasa. Então a Copasa simplesmente cumpre o que a Arsai determina. Então nós temos que, claro, colocar no texto da Copasa a tarifa, né, social, com certeza, é mais uma garantia. Mas nós temos que depois focar muito na estrutura da Arsai, porque é a Arsai que dita o valor da tarifa que a Copasa irá praticar depois que ela for privatizada. E o que pode ser aprimorado na Arsai atualmente, na visão do senhor? É isso aí, exatamente. Esses instrumentos de fiscalização, né, e que a própria Assembleia possa atuar quando a coisa não estiver acontecendo. Eu acho que é o primordial e o que tem que ser feito. É uma Arsai mais atuante, né, que ela seja fiscalizadora e que ela realmente preserve o direito do cidadão mineiro. Continue ditando, né, no caso, as regras tarifárias. Isso. Há também as federalizações de empresas estatais, né, deputado Zé Guilherme? A da Codemig já foi aprovada e a da MGI está pronta para ser apreciada em segundo turno, após passar pela FFO com a relatoria do senhor. Sim. Quais foram os últimos ajustes realizados em relação à MGI? Né, foi essa semana que o senhor apresentou esse relatório. No meu relatório eu tive cuidado e são 3 pontos que se modificou. Primeiro ponto, garantir que a sede da empresa permaneça em Belo Horizonte, não só em Minas Gerais, que a sede da empresa permaneça em Belo Horizonte. Segundo ponto, teve uma emenda do deputado Ulisses Gomes, o líder da oposição, em que garantiu um preço mínimo, porque a MGI detém 5% das ações da CEMIG, que é um bem que tem um valor alto. Então se preservou que esse bem ele tem que ser o preço de mercado no dia, ele não pode ser abaixo, porque poderia correr o risco de se entregar para um preço abaixo. Isso foi preservado. E por último, eu coloquei no meu texto, autorizando o governo do estado a remanejar os funcionários da MGI para que eles possam ser alocados em outras autarquias do estado de Minas Gerais para exatamente preservar o emprego deles. Pois é, o que aconteceria com os servidores dessas empresas, né, que forem federalizadas é de fato um tema que preocupa nesse momento os trabalhadores. Com certeza. Isso tende a ser um ponto ainda de atrito em negociações que vão ocorrer entre o governo federal e o governo do estado, porque parece que há uma certa resistência do governo federal em absorver servidores estaduais. Sim, com certeza. O que a gente tem que entender, Marcos, e no Propag, que é uma ideia geral, é o seguinte: Minas Gerais tem uma dívida que estamos gerando em torno de 180 bilhões de reais. Para o governo de Minas, é interessante Minas colocar 70 bilhões, porque aí a tarifa, os juros dele quase que vem a zero. Ele vai ter que pagar 1%, mas é para ser reinvestido no estado de Minas Gerais, em saúde, em segurança, então os juros vai praticamente a zero. O governo do estado, no dia 6, fez a adesão ao Propag ao governo federal, pediu adesão. E ele entrega 96 bilhões de ativos, vários ativos,
dentre eles imóveis, dentre eles empresas. Para quê? Para que o governo federal é que vai definir o que ele quer receber e o que ele não quer receber. Por isso que foi a mais. Minas Gerais não tem interesse nenhum em dar mais do que 1 centavo do que o necessário para que se faça a inclusão dos 20% da dívida, que é o interessante para o Estado. Claro que o governo federal vai ter que analisar, ele que precifica, inclusive, isso. Né? O governo de Minas fala assim, ó, esse ativo aqui vale 1 milhão. Não, é o governo federal que vai precificar isso. Então foi entregue 96 bilhões para que o governo federal escolha um valor de 70 bilhões para que esse conjunto feche. Por quê? Até o dia 31 de dezembro, isso tem que estar fechado. Minas tem que aderir, o governo federal tem que dizer que aceita ou não. Então nós temos esse prazo e temos ainda alguns projetos de leis que estão tramitando. Né? A Copasa, os imóveis, tem alguns projetos de leis que ainda temos que caminhar. Mas acredito que nós vamos conseguir fechar até o dia 31 de dezembro. Os projetos que tramitam na casa seguirão o seu curso normal e estará apto para que essa conta feche em relação ao Propaga, essa dívida que Minas Gerais tem com a União. A comissão do senhor, né, a FFO, está vivendo aí dias intensos com essas votações. O PL que autoriza a oferta de imóveis do Estado está lá, né, também. Sim. E o senhor já retirou em um substitutivo a cidade administrativa e o Palácio das Artes dessa lista, que ainda precisa ser votada. Sim. Outras modificações ainda podem acontecer, deputado Zé Guilherme? Sim, Marcos, nós estamos negociando muito, porque o que acontece? Por exemplo, tem um bem que é muito caro para os belo-horizontinos. Vou dar o exemplo que está acontecendo, Colégio Estadual Central. Ele é muito caro para os belo-horizontinos. E tem um pedido que se retire dessa lista, Colégio Estadual Central. Qual é o problema que está ocorrendo, Marcos? Porque tem 2 pedidos de 2 entes federais que querem. Um é o Instituto Federal e o outro, o Tribunal Regional Federal 6, que está sediado aqui em Minas Gerais. Então, qual é a negociação que estamos fazendo? Mostrar para eles que esse equipamento é muito importante para o Belo Horizontino, para Minas Gerais, e que eles entendam que escolham um outro imóvel para que eles façam o uso disso. E a negociação está em andamento. Eu, como relator, que vou apresentar o relatório, estou trabalhando para que a gente consiga retirar mais alguns imóveis. Outras demandas também, sim, né, nesse momento. Sim, né? Muitas estão. Então é isso, estamos num processo de negociação. Por isso que eu chamei a reunião na minha comissão, não abri por causa disso, para que a gente tenha um tempo maior para a gente negociar e conseguir uma coisa melhor, tirar o máximo de imóveis possíveis dessa relação que vai para Brasília. E que, na minha opinião, Marco, aí é uma opinião, o governo federal não vai querer nenhum. Por que o senhor tem essa Porque não é impressão? interessante para ele, a não ser esses entes igual o TRF6, que quer construir a sede, o Instituto Federal. Mas o governo federal num todo, ele não tem interesse em ter um imóvel, sabe por quê? Vai gerar despesa para ele. Aí ficaria o abatimento vinculado, então, na visão do senhor, basicamente ao valor das estatais, que seriam federalizadas. Não, em Minas deu muito também, o que ele tem para receber muitos ativos, aqueles, por exemplo, de impostos, créditos, tem muita coisa que é um valor muito alto também, e que ele é muito alto. Um imóvel, algum outro, ok. Igual estou falando, o TRF6 vai querer, o Instituto Federal vai querer, aí abate, lança o valor desse imóvel e abate. Mas no maior número, não acredito que o governo federal queira esse número grande de imóveis, não. A Codemig é uma peça-chave para essas negociações, na visão do senhor? É uma estatal, né, que explora o nióbio, recentemente passou aí por mudanças societárias que o governo Zema promoveu. Sim, com certeza é. E é um bem, um ativo muito importante, né? Inclusive ela foi oferecida nessa adesão do Propaga, ela foi oferecida ao governo federal. Esse, eu acredito realmente que o governo federal tenha interesse em ficar com esse ativo. Isso eu tenho certeza que o governo federal vai querer. Essas mudanças não podem esvaziar esse interesse do governo federal? Pode ser, mas pode ser também que o governo depois também possa abrir uma nova negociação, que se, por exemplo, não atingir os 70 bilhões, né, que ele possa depois oferecer mais algum ativo para que chegue nesse número que ele precisa. Os 70 bilhões para ele é um número mágico. Então, divergências políticas, né? A gente vai viver um ano eleitoral. Podem prejudicar os entendimentos federativos que precisam ser feitos ao longo do ano que vem, né, entre Estado e União, porque tem esse prazo de 31 de dezembro desse ano, mas as negociações prosseguem, né, até o final do ano que vem. Sim,
A gente não pode negar que possa ter alguma influência, né, Marcos? Mas eu não acho que seja primordial e que ela tenha assim, uma influência decisiva, não. Claro que tem algum caminho, uma visão diferente, mas eu acho que Minas Gerais chegou num ponto e que é inviável Minas Gerais continuar do jeito que está com essa dívida. Eu acho que o governo federal, apesar de estarem em lados opostos, o Estado de Minas Gerais, o governo estadual e o governo federal, vão ter que entender e vão ter que ter a maturidade necessária para a resolução do problema, porque o problema é muito sério e é muito complexo. Falando em eleições, né, os movimentos partidários estão se intensificando. Sim. O vice-governador Matheus Simões trocou recentemente o Novo pelo PSD, legenda pela qual ele deve disputar a reeleição, né, assumindo aí o governo do estado em abril do ano que vem, como está previsto. Sim. A federação que o senhor integra, né, União Progressista, já tem algum acordo alinhavado com Simões, deputado? Sim, ele está muito bem adiantado, né, Marcos? E o que seria esse apoio do PP com a União? A vaga de senador, que será disputada junto com o vice-governador Matheus Simões, uma das vagas do Senado seria disputada pelo secretário de Estado, Marcelo Aro. Então, ele vai representar o grupo do PP e da União nesta chapa coligado com a candidatura do vice-governador Matheus Simões ao governo do Estado de Minas Gerais pelo PSD. Marcelo Aro, seu filho, né, Sim. secretário de governo. Sim. Há outros diversos nomes da direita, sim, deputado Zé Guilherme, também interessados nessa disputa do Senado e também na do Executivo. Sim. A unificação desse campo político na disputa estadual, o senhor ainda considera possível, mesmo com tantos nomes que nesse momento, né, há menos de um ano da eleição, estão aí colocados? É natural, né? Está muito longe ainda da eleição. É natural que tenha vários nomes colocados, mas eu acredito que sim, que vai caminhar por uma coordenação em nome do Matheus. O próprio PL, que tem nomes, vários nomes para o Senado, inclusive nomes para o governo do Estado, mas na minha experiência política, eu acho que vai poder agregar sim, nesse foco em torno desse grupo que está da direita, né? A direita com o centro. Acho que vai poder caminhar sim. Acho que ainda haverá partidos que vão somar nesta chapa para que seja uma chapa de centro-direita, direita mais forte. Acredito que sim. Esse movimento que o vice-governador fez, o senhor acredita que foi acertado, procurar um partido maior, mais estruturado? Com certeza sim, com certeza sim. Porque a disputa agora é uma disputa diferente, não foi quando o governador Zema veio, né? Porque o governador Zema foi eleito num cenário em que de insatisfação da população contra o PT e o PSDB na época que disputavam. Então, o governador Zema veio numa nova esperança para o povo de Minas Gerais. Agora o cenário é diferente. As forças políticas estão muito fortes, estão atuando bastante, e achei que a medida do vice-governador Matheus Simões de mudar para o PSD, que é um partido forte, encorpado, foi extremamente acertada. Dentro desse contexto todo da nossa conversa, o senhor acredita que é o melhor momento da relação entre o governo Zema e a Assembleia desde que o governo Zema se iniciou? Porque foram muitos anos aí com pautas do governo que não avançaram, né? Outras avançaram, sim, mas enfim, essas pautas de privatizações, por exemplo, sempre tiveram uma dificuldade de caminhar aqui na Assembleia, e agora, pelo menos a da Copasa, parece avançar, né? Eu tenho certeza que sim, sabe, Marcos? Pela experiência que eu entrei aqui, né? Fui no primeiro governo do Zema, a relação não era tranquila, era uma relação, alguns momentos, com muitos atritos, e nesse momento que nós estamos vivendo agora, de alguns meses para cá, o cenário da base do governador Zema está muito calmo. Ele está conseguindo caminhar, ele tem conseguido colocar as ideias, colocar os PLs que ele interessa, e o exemplo foi isso, né, do referendo, que era um assunto muito melindroso, né, para a classe política, e foi aprovado. Eu tenho certeza que a privatização da Copasa colocada também será aprovado, e acho que o momento da base do governador Zema aqui na casa está muito tranquilo. A base tem caminhado unida, está coesa, para dar esse resultado ao governo de Minas. Voltando para o cenário eleitoral, o movimento que vier, deputado Zé Guilherme, da centro-esquerda, né, onde estão colocados ali nomes como o senador Rodrigo Pacheco, Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, também podem influenciar
os rumos da direita mineira, a depender do que acontecer no outro campo, influenciar estratégias? Como é que o senhor vê Sim, eu isso? acredito que sim, né? Porque a direita mineira vai ter um olhar do que vem acontecendo, né? Eu acho que sim, e acredito que a tendência é a direita mineira se aglutinar, sabe? Ela se unir de um lado para fazer o enfrentamento da esquerda do outro lado. Eu acredito que a tendência hoje, que está acontecendo, que está caminhando nos bastidores, seria essa tendência. Mas como tem muito tempo ainda até a eleição, pode ser que alguma coisa mude, né? Magalhães Pinto dizia, né? A política é que nem nuvem. Você olha, está de um jeito, olhou, está de outro jeito. Mas eu acho que a tendência é essa sim, Marcos. Há uma aglutinação do campo da direita para fazer o enfrentamento nas eleições no campo da esquerda. Tem um personagem peculiar nesse jogo aí, que é o senador Cleitinho Azevedo, né? Sim. Que é mais identificado com a direita, mas que tem um perfil que às vezes acena também para pautas de esquerda. Como é que o senhor vê as perspectivas dele entrar na disputa do Executivo? Vamos ser bem claros, né? O senador Cleitinho, ele lidera todas as pesquisas que se colocam de intenção de voto para o governo, né? Mas eu acredito que muita coisa vai acontecer ainda, e é lícito, é muito justo o pleito dele de ser candidato ao governo. Mas Minas Gerais tem uma tradição muito grande de conversar muito, de falar muito, né? Eu acredito que ainda temos tempo de fazer uma composição, um modo da direita, se ele entender também, tiver essa visão de que a direita vai se aglutinar, eu acho que ele não será um empecilho tão grande, não. Mas reafirmando, é lícito, é direito dele pleitear ser candidato ao governo de Minas. Ele tem batido na tecla de que para abrir mão tem que passar ele na pesquisa. O que ele tem falado, é o que tem reafirmado, ele tem falado isso. Do ponto de vista de Simões, estar à frente da máquina, né, se torna um atrativo natural? Ah, com certeza sim, né? Ele será o governador de Minas Gerais. Na realidade, o professor Matheus estará disputando uma reeleição. Ele estará indo por uma reeleição. E o cargo é muito forte, né? Com certeza a visibilidade dele vai aumentar bastante, né? As ações dele como governador podem influenciar isso. Com certeza é um ganho substancial para ele, sim. Romeu Zema, que papel o senhor acredita que ele possa ter nessa sucessão estadual e também no plano federal, né? A pré-candidatura dele está colocada à presidência da República, mas há rumores de que pode ser vice do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou de Ratinho Júnior, enfim. Sim, isso é muito especulado, né? O governador Zema, eu até ouvi da boca dele, Marcos, que muito se especulou também que ele poderia vir numa candidatura ao Senado, uma candidatura até a deputado federal para ter muito voto novo, fazer uma bancada forte, mas o atual governador Romeu Zema não. Ele é candidato a presidente da República, mas aceita a negociação, aceita no campo da direita ser candidato a vice-presidente também, e também até aceita não ser nem candidato a presidente e a vice, mas participar ativamente da candidatura a presidente pelo campo da direita. Hoje, ele está colocado, ele é candidato, já lançou a pré-candidatura dele a presidente do Brasil e está em negociações. Existe sim algumas conversas dele ser vice com o governador Tarcísio ou vice com o governador Ratinho. Mas isso aí só o tempo é que vai dizer onde que ele vai conseguir chegar, né? Ele tem um papel importante também para Matheus Simões? Ou as coisas podem caminhar de forma independente? Não, mas tem muito, né? E acredito que ele vai estar no palanque do Matheus, sim. O governador Romeu Zema é muito bem avaliado no interior de Minas Gerais, ele tem um nome muito forte e com certeza agrega demais na eleição do vice-governador, o professor Matheus. Para a gente fechar a leitura do senhor sobre esse cenário federal, né? São vários governadores colocando aí pré-candidaturas, né? O senhor acredita que a melhor estratégia seria tentarem também uma unificação já de primeiro turno, ou isso pode se tornar mais difícil, né, pela legitimidade de todas as candidaturas colocadas? Eu acho que é um pouco mais difícil. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Mas como é muito pulverizado, eu acredito que possa ter alguma força da direita que queira ainda continuar colocando o nome para candidatura a presidente e que depois, no segundo turno, se una. Na minha opinião, já era para ter definido e estarem juntos, todos de um lado só, né?
Muita gente aguardando uma sinalização do ex-presidente Bolsonaro. Né? Isso é que não deixa que isso ainda aconteça, né? Está se aguardando, mas eu acho que as conversas, inclusive com o ex-presidente Jair Bolsonaro, têm intensificado para que ele sinalize o que vai acontecer, que ele dê um sinal de que isso vai acontecer. Quando ele sinalizar que realmente na extrema-direita e na direita ele é o nome mais forte, é o líder maior que tem, aí eu acho que as coisas podem fluir com mais facilidade, mas depende sim do aval dele e dele sinalizar o que vai acontecer. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Zé Guilherme. Sempre um prazer aqui à disposição de vocês. Eu conversei com o deputado estadual Zé Guilherme, do PP, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia. Falamos sobre os próximos passos dos projetos relacionados ao Propag na Casa após a aprovação da PEC do referendo e as perspectivas das negociações entre o Estado e a União para abatimento da dívida e também da cena pré-eleitoral no Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.